Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Thiago Zanola, sou professor de Direito Judiciário aqui do Estratégia Concursos, aí matéria que engloba legislação de tribunais, legislações de defensorias públicas e também de ministérios públicos. É um grande prazer estar com vocês aqui, iniciar esse projeto para as defensorias públicas. A gente vai começar o nosso curso falando de um ponto bem relevante e esta aula, ela basicamente vai servir de suporte para o restante do curso. Quando a gente estuda a parte da Defensoria Pública aqui na Constituição Federal, tem muitas coisas que quando a gente pega uma lei orgânica ou a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, elas se repetem. Então fica mais fácil de a gente desenvolver os assuntos vindouros também. Ela envolve bastante teoria, então a gente vai trazer os tópicos da Constituição Federal. Já vou dar uma mesclada com o que fala aí a lei orgânica, justamente para a gente começar com tudo este curso direcionado à Defensoria Pública. Qualquer dúvida que você tenha no decorrer das nossas aulas, lembre-se, né, você tem aí o Fórum de Dúvidas, que é um suporte fantástico, caso você encontre dificuldade em compreender, interpretar algum ponto específico da aula. Eu também vou me valer da minha experiência, eu sou servidor do Poder Judiciário do Estado do Paraná desde 2011, então eu vou me valer um pouquinho da minha experiência para contar alguns casos, algumas histórias que eu já vivenciei, inclusive com o pessoal da Defensoria Pública, sempre que for viável, né, e necessário para a compreensão dos dispositivos, a gente vai fazer isso para você também. E quero dizer, né, claro, antes de começar, que para mim é um grande privilégio poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês o que a gente sabe e poder fazer parte aí da sua caminhada rumo à aprovação no concurso público. Perfeito? Como é que cai isso em prova? Eu acho que é a grande pergunta que a gente primeiro precisa responder para você antes de entrar com o conteúdo propriamente dito. Quando a gente fala em legislação institucional, a gente tem que pensar o seguinte: é uma legislação que ela é aplicável àquela instituição somente, ou a um conjunto de instituições de mesma natureza. Então, se a gente pega a LC 80, por exemplo, ela vai ser aplicada a todas as defensorias públicas do país, naquilo que lhe for aplicável, é claro. Se a gente pegar a DPU, né, vai ter uma parte específica. Se a gente pegar as defensorias públicas dos estados, é uma parte específica, e pegar da Defensoria Pública ali dos territórios, é uma parte específica também. Mas o fato é que esses itens eles repetem um ao outro na maioria dos seus dispositivos, e a cobrança em prova, até inclusive eu diria que para essa parte, tirando alguns pontos específicos, né? Mas essa parte ela vai cobrar quase que exclusivamente texto de lei. Então, para que a gente possa vencer essa matéria, é extremamente necessário que a gente leia o texto de lei em conjunto com uma explicação e fazendo exercícios. Então, meu trabalho aqui com vocês vai ser trazer esse texto de lei, trazer ele para a tela e a gente vai conversar sobre item a item aí exigido na sua prova. Claro, né, tem ou tópicos aí que, por exemplo, competências. Poxa, competência é você sentar a bunda na cadeira e ler esses itens e identificar quem é que faz o quê. Porque uma vez em prova, a única coisa que vai cobrar para você, poxa, quem é que tem esta atribuição dentro da estrutura da Defensoria Pública? Então não precisa você ficar aí, né, explicando esses pontos, porque não cai em prova. Se eu tivesse explicando a questão, por exemplo, doutrinária, jurisprudencial, teórica para você aí, doutrinária, enfim, né, eu estaria entregando um produto para você que no final das contas ele vai se mostrar bem inútil, tá? Então eu vou bem direto ao ponto, nossas aulas são bem objetivas, sempre aí focadas, né, no objetivo maior, que é acertar as questões de prova e passar no concurso. Perfeito? Enfim, a gente tem que começar falando por que existe uma defensoria pública. Como regra no sistema judiciário brasileiro, o indivíduo, para que ele possa postular em juízo, ele vai fazer isso, né, mediante ali o seu procurador, mediante o seu advogado. A grande questão é que o nosso país é muito grande, as diferenças sociais, econômicas e culturais são extremas. Então, enquanto a gente tem pessoas que podem pagar aí advogados
milionários, né, no caso dos políticos, o mero cidadão comum, ele muitas vezes não tem como arcar com este custo de um advogado sem prejudicar o sustento da sua família. Então a gente tem aí uma questão social envolvida. Ora, a gente tem o judiciário, o indivíduo pode acessar o judiciário. Só que para ele fazer isso ele precisa de um advogado e ele não tem condições financeiras. Ora, o acesso deste jurisdicionado restaria prejudicado, tá? Por isso que a nossa Constituição ela é fantástica e ela diz lá, o Estado, ele não está falando do Estado específico, o Estado enquanto, né, poder público, prestará assistência jurídica, olha só, integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então veja só, a gente tem duas coisas bem importantes, na verdade 3 coisas bem importantes. Olha, primeiro, a Constituição fala insuficiência de recursos. Isso não tem nada a ver com pobreza, tá, pessoal? Não tem nada a ver com pobreza. A gente pode ter uma pessoa que ela tem ali uma condição, né, favorável para o sustento da sua família, mas naquele momento em que ele precisa do judiciário, ele não tem condições de pagar um advogado, né? Vamos dizer que estamos num momento de pandemia onde secaram os recursos de sua empresa, ele é um autônomo. Ora, ele tem uma casa, pode ter um carro, mas ter esse custo a mais não lhe é viável, tá bom? Tanto é que a Defensoria Pública pode postular em juízo, inclusive na defesa ali de empresas, né, de pessoas jurídicas. Então, o primeiro ponto aqui é saber, a Defensoria Pública não é advogado de pobre, não tem nada a ver. Isso é um mito e é o que você tem que tirar da sua cabeça se quiser acertar as questões de prova, porque isso é explorado. A gente já vai falar de novo disso. Outra coisa, quando ele fala aqui em assistência jurídica, a gente tem que analisar sobre 2 primas. Uma coisa é a justiça gratuita. Para você postular, para você começar com o processo, né? Tiramos a parte dos juizados especiais de fora. Vamos falar de um processo aí de R$100 mil, mais ou menos. O indivíduo vai entrar com o processo, se você já teve que postular em juiz, você sabe disso. Você tem que pagar ao judiciário, tá, as custas judiciárias. Tá? Então você tem que pagar lá a taxa judiciária, custos judiciários, emolumentos, para ali postular em juízo. Isso depende do tipo do processo, da natureza, do valor da causa também. Então tem uma taxa, por exemplo, a taxa judiciária, como regra no Brasil, ela é calculada sobre um percentual do valor da causa. Tem valor mínimo e tem valor máximo, tá? Mas ele vai ser calculado com base no valor do processo. Tá? Às vezes, então, para você entrar ali com um processo de R$100 mil, aqui no Judiciário do Paraná, por exemplo, você vai gastar mais ou menos, eu acho que uns R$1.500, pelo menos, em taxas e custos judiciários. Isso é algo que não tem nada a ver com assistência jurídica. A assistência jurídica é realmente a pessoa do defensor, tá? Do defensor, ali, seja ele advogado ou seja um defensor público. Como a gente está falando, é claro, da defensoria pública, nós estamos falando dos defensores. Perfeito? Então, a assistência jurídica é aquela prestação de serviços jurídicos, né, que um advogado ou um defensor público faz. Quando a gente tem pessoas aqui com insuficiência, tá vendo? Aqui, ó, com insuficiência de recursos, a gente vai ter, então, o Estado fornecendo esse defensor. Perfeito? E outra coisa que é importante, aqui, ó, quando ele fala integral e gratuita. Ah, antes que eu esqueça, a maioria dos tribunais do país tem ali como jurisprudência, não é obrigatório conceder ali a justiça gratuita a quem é assistido por um defensor público, porque justamente são coisas distintas, né? Nessa causa que eu falei para você que você vai ter que entrar e vai de R$100 mil, você vai ter que pagar os 1.500 a título de custas judiciárias e taxas, você também ainda tem que pagar o advogado. Então, nessa questão, a Defensoria Pública, ela presta essa função de advogado, né? E não referente às custas. Então, tem muitos tribunais do país que têm, inclusive, simulado isso, o entendimento, que não é porque a pessoa é assistida pela Defensoria Pública que ela não pode pagar as custas judiciárias. Tá bom? Então, também não confunda.